Então o método que eu apliquei, eu segui as dicas da Exalc, que é a USP de Piracicaba, e também da Embrapa, tá? Então eu juntei os dois conceitos e apliquei aqui, que é o método de irrigação. O método de irrigação é que eu vou observar as temperaturas, né? E a partir de que eu vejo que o momento que as temperaturas vão para baixo de 5, aí eu tenho que deixar a irrigação ligada a noite toda, o período de geada todo. Eu só vou poder desligar a partir do momento que as temperaturas começam a subir. Muitas pessoas não conhecem esse método, porque às vezes a pessoa já acha que a água é que vai causar uma certa destruição na planta. Mas não. O que acontece é que quando você tem uma constante água naquela planta, vai congelar. Então a gente vai fazer meio que o papel do orvalho, vai congelar e vai servir como uma proteção. Então a água, quando congelada, ela tem um calor latente muito grande e vai fazer com que a temperatura da planta fique aí perto dos seus 0 graus Celsius. Então não vai ter um prejuízo para aquela planta. E por que a gente não pode desligar a irrigação? Porque o que acontece? A gente quer uma proteção, uma película naquela planta, e a partir do momento que a gente desliga, fica uns instantes aí desligado, vai ser o tempo do que o gelo ressecar, e aí a planta vai ficar desprotegida. Então a gente precisa sempre ficar mandando água para poder ficar uma película constante, beleza? Então essa película vai ser a proteção. Então, em vez de a gente ter uma geada negra, a gente vai ter um aspecto de uma geada branca, que é uma geada que aí não tem tanto efeito. Então, a gente protegendo a planta, não vai ter tempo da geada ressecar aquela planta. Ela vai ressecar a película. E a película a gente vai estar sempre renovando. Beleza? É isso. Então, o vídeo aí pra vocês, beleza? Então, basicamente, ficou essa névoa que forma. Deve estar meio ruim por causa do sol. Deixa eu pegar outra posição aí para vocês verem. Então, aqui é que eu tô contra o sol, né? Deixa eu ver se assim, acho que assim dá pra ver legal, tá? Então, como que fica as gotículas, né? A névoa que gera. Então, assim, ela cai bastante nas folhas, nas plantas, né? Justamente porque a gente deixou os aspersores tudo para cima, né? Então é muito utilizado o contrário, mas a gente preferiu utilizar assim, justamente para cair nas plantas, né? Nas folhas, nos caules. E aí ela vai caindo em toda a área que a gente tem de plantio aqui. Aqui tem as hortaliças, aqui a gente tem uma parte mais de grãos, feijão, milho, mandioca, grão de bico. Nessa parte aqui mais à direita, né? Aqui está a nossa linha de árvores, então ela vai ficar protegida. Nosso mamão, limão, araçá, abacate, banana, feijão, que também tem aqui no meio, batata doce. Então vai ficar tudo protegido. Inclusive as plantas que são mais afetadas, que vai ser as plantas que estão mais no chão. Então, as alfaces, as verduras em geral, né? Elas ficaram todas protegidas desta forma. Eu espero que tá dando pra ver. Por causa do sol, dá uma atrapalhada um pouco, tá? Então, ela tá caindo água até aqui onde eu tô, tá? Então, é isso que a gente usou pra proteger, para que não tenha efeitos tão negativos. Essa área que tem essas gramíneas são uma área que a gente está destinando a gerar bastante matéria orgânica. Capim, crotalária, milheto, sorgo. Então, é assim, galera. A irrigação foi o método que a gente achou mais prático, menos poluente no caso, e que atende às nossas necessidades, né? Então são duas linhas de aspersores que fazem essa proteção